Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou simplesmente morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e ficar por dentro da vida em condomínio. No programa de hoje, falaremos sobre o condomínio verde. O que é o condomínio verde? O condomínio verde são práticas que vão levar à sustentabilidade daquele condomínio, são práticas que vão levar a economias em prol da natureza, são economias significativas para o condomínio e vão estar agregando, inclusive, valores para esse prédio. Isso pode nascer da concepção do prédio, então pode ser implantado um condomínio verde desde o momento da construção, inclusive com práticas que respeitem a natureza, tanto os materiais que vão ser utilizados, como, por exemplo, a forma de coleta da água, a reciclagem daquele material que vai ser realizado na obra, como depois daquele prédio implantado, que ele não tenha, por exemplo, nenhuma concepção de condomínio verde, ele pode passar a ter políticas sustentáveis e pode se enquadrar também como um condomínio verde. Vamos para a definição do que seria um condomínio verde, o Green Building, que é uma definição internacional, que é uma prática que tem crescido no mercado. Só antecipando, no Brasil nós temos, apesar de uma tendência maior a esses condomínios verdes, nós temos apenas 2% das construções focadas em condomínios verdes. Então, as construções verdes, elas são conhecidas internacionalmente como Green Buildings, são edifícios que na prática aumentam a eficiência da utilização dos recursos, como energia, água, materiais, reduzindo os impactos à saúde humana e ao meio ambiente. O termo é utilizado para construções que prezam em não agredir a natureza. Então, essa seria a concepção do Green Building e tem sim o síndico do condomínio um papel essencial para a manutenção desses serviços. Não adianta nada o condomínio ser um condomínio verde, por exemplo, a reciclagem ou a reposição de água, ou a reposição de iluminação, não estiver de encontro com as políticas implantadas naquele prédio. O que nós vemos muito hoje no mercado são condomínios que procuram se adequar a políticas verdes, a políticas sustentáveis, que isso passa desde o reaproveitamento de uma água de chuva, o desvio do encanamento, por exemplo, da água de chuva, para que aquela água possa lavar os jardins. Hoje a gente vê em diversos prédios, em função da política de economia, em função da seca em diversas regiões, nós vemos aquelas plaquinhas: o condomínio utiliza água de chuva, o condomínio também pode utilizar água de poço, que é uma outra situação também. Nós temos as questões inerentes, por exemplo, à iluminação daquele condomínio. Então, a iluminação, a água representam sim um percentual representativo de gastos dentro do condomínio. Estima-se, a gente pode falar em torno de 10%, um pouco mais, às vezes um pouco menos, e as políticas, além de atender o meio ambiente, atender a economia da água e da própria luz, nós temos uma economia de valores inerentes aos gastos daquele condomínio. Então, áreas que não são transitadas com tanta frequência, recebem minuterias que vão desligar e ligar conforme as pessoas chegam, iluminações, luzes, lâmpadas apropriadas que gastam menos energia, então a gente trabalha com uma iluminação adequada, produtos ecologicamente aceitos, então biodegradáveis, que não vão agredir a natureza, você não vai ter uma economia de valores, mas você vai estar em prol de políticas de sustentabilidade. Nós temos também questões inerentes ao recolhimento de lixo, então estima-se que milhares de toneladas por dia são descartadas de forma desnecessária em aterros. Então a separação, no passado aquela separação do lixo era feita apenas metal, papel, plástico. Hoje você separa o lixo seco do lixo molhado, do lixo que é reciclado. Então, inclusive em alguns municípios, como no município de São Paulo, a própria prefeitura tem o recolhimento desse lixo específico, então
facilita, porém depende da postura do síndico para implantação e manutenção desses programas em prol daquela coletividade. Não estou nem entrando agora na seara jurídica, na obrigatoriedade legal de algumas políticas, como, por exemplo, da reciclagem. Temos também outras políticas, como alguns prédios têm nascido sem vagas de garagem, com bicicletários muito grandes, e para que as pessoas tendem cada vez mais a utilizar um transporte alternativo. As estações de metrôs em grandes centros estão preparadas também para guardarem essas bicicletas. Então, quanto mais o síndico se inteirar, quanto maior a política, mais o prédio tem a ganhar, seja na concepção e seja na implantação de políticas de sustentabilidade, políticas que vão de encontro com o condomínio verde, ok? Agora vou falar de uma outra situação, que seria a colocação na sacada, na fachada, de plantas, o que a gente tem visto aí, país afora, dos jardins verticais, que tem decorado muito bem alguns condomínios antigos ganham novas concepções, mas muitas pessoas me perguntam: doutor, isso é permitido? Eu posso me reunir numa assembleia simples, com quórum simples, 50% mais um dos presentes, e aprovar um jardim vertical? Não, não pode. Por que você não pode fazer isso? Porque a fachada, ela deve ser preservada. Quem adquiriu aquele prédio, adquiriu com aquela concepção. Então a inserção na fachada daquele prédio, de um jardim vertical, ele vai estar alterando a sacada daquele prédio. Por mais que nós verifiquemos em muitos condomínios essa aprovação sendo realizada por maioria simples, na verdade ela precisaria de unanimidade. Daí você pode me questionar, mas e naquela época que era permitido no município de São Paulo os outdoors? Eles não alteravam as fachadas? Alteravam. Mas os condomínios da mesma forma faziam por maioria simples porque tinham uma receita. O que não estava correto, mas era realizado. E o que tem sido feito também com o jardim vertical. Então, legalmente, você não pode alterar a concepção da fachada. A legislação traz que o quórum para isso seria unanimidade, porém, alguns condomínios entendem que é apenas um embelezamento provisório. Lembrando que a colocação do jardim vertical não é apenas alteração de fachada. Ele é um investimento e algumas vezes é uma obra. Então, se a gente estiver falando em obra, a gente tem que pegar o artigo 1341 do Código Civil, que a gente pode definir se é uma obra útil, necessária ou voluptuária. Se for uma obra necessária, a gente não precisa de um quórum específico, maioria simples. Se for útil, 50% mais um do todo. Se for voluptuária, 2/3 dos votos de todos os condôminos. E no caso, seria uma obra voluptuária, de mero deleite, seria algo que não vai agregar o uso, vai trazer apenas um embelezamento ou um conforto. Costuma-se dizer que a inserção desse jardim vertical traz um ambiente mais fresco, um ambiente mais, inclusive mais saudável. De qualquer forma, entendo que seria necessário para a inserção desse jardim vertical unanimidade, embora tenham verificado em muitos prédios essa inserção de forma com maioria simples. Vamos falar agora com Marjorie Fornazari, que esteve junto com a equipe do Cresce no condomínio Ecoville para mostrar o funcionamento de um condomínio verde, a concepção de um condomínio verde, inclusive com energia eólica. O condomínio verde é um condomínio sustentável. É um condomínio onde a gente faz um equilíbrio na vida condominial com a natureza. Onde a gente adequa os recursos naturais para o condomínio, até para a gente ter um ambiente melhor. O condômino já aprende a fazer isso dentro de um condomínio, ele vai levar isso para a vida dele fora do condomínio. Ele já vai saber qual a importância da energia solar, a importância da energia eólica, a importância de você manter uma plantinha intacta. Num condomínio normal, você pode começar a usar, por exemplo, o sistema de cisterna,
para você poder fazer reutilização de água, entendeu? Você pode começar montando um jardinzinho num condomínio. Já começa a ser um condomínio sustentável. A partir do momento que eu começo a cuidar de plantas, que eu começo a fazer reuso de água, eu já tô colaborando com o meio ambiente. Aí eu começo a falar que o meu condomínio, que seria normal, começa a ser sustentável, porque ele está indo de acordo com o meio ambiente. Porque a vida da gente já é muito agitada, entendeu? As pessoas, em regra, veem o quê? Que vem carros, multidão de gente, de repente você poder parar na tua casa, que é o condomínio, é onde a pessoa mora, e ver um jardim como esse, por exemplo, nossa, isso acalma o espírito de qualquer condomínio. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado a matéria muito boa, e agradeço a sua audiência e até um próximo programa.